Exemplo. Usando teoremas de Stokes, calcule a integral de linha de f escalar dr, onde f é o campo vetorial, cujas componentes são yz, 2xz, e elevado a xy, e a curva gama é a curva de interseção da superfície x2 mais y2 igual a 16 com z igual a 5. Ou seja, aqui a gente tem um cilindro e aqui o plano z igual a 5. E gama é orientada no sentido anti-horário quando vista de cima. Então, usando Stokes nesse problema, o que a gente vai fazer é transformar a integral de linha numa integral sobre uma superfície ômega de rotacional de f escalar ds. Então, a gente vai ter que calcular o rotacional de f e especificar essa superfície ômega para realizar essa integral aqui. Então, vamos agora analisar o aspecto da curva. Então, x2 mais y2 igual a 16 é um cilindro, e z igual a 5, um plano. Então, a gente sabe essa curva, ela é uma curva que estaria no plano z igual a 5, teria esse aspecto aqui, onde os pontos aqui, eles são tais que x2 mais y2 igual a 16, sendo que z é igual a 5. Então essas duas condições determinam essa curva aqui. Agora, a orientação, olhando de cima, ou seja, aqui, a gente veria a curva orientada no sentido anti-horário, ou seja, então a gente está estabelecendo essa orientação para a curva. Então a gente tem aqui nossa curva gama com essa orientação. Então a gente quer usar o Stokes. Aqui poderíamos considerar muitas possibilidades para a superfície ômega. Então, por exemplo, aqui, fazendo aqui do lado, né? Essa é a curva aqui. Nada impede da gente pegar uma superfície genérica, por exemplo, um ômega aqui. Mas a gente também pode pegar poderia pegar uma superfície aqui assim embaixo, ou esse disco aqui. Todas essas possibilidades, essa parte aqui de cima, essa de baixo ou o próprio disco, ela tem essa curva gama como borda. Então vamos fixar a ideia no que parece ser a superfície mais simples, considerando essa parte rachurada aqui como a superfície que tem a curva gama como borda. Ou seja, vamos fazer aqui ômega é essa parte que está aqui, ou seja, é parte do plano z igual a 5 delimitada pela curva e o seu interior. Então, qual seria a orientação dessa superfície ômega que induz essa orientação na curva gama? Aqui a gente vê o seguinte, usando a convenção que a gente viu, se a gente considerar o vetor normal à superfície ômega orientado ao longo do eixo z, a gente vê o seguinte: segurando o vetor com a nossa mão direita, de modo que o polegar aponta na direção do n, os dedos da mão direita eles definem essa trajetória aqui. Ou seja, realmente, essa orientação da curva gama é induzida por esse vetor normal aqui. Então, a gente agora vai escrever a parametrização da superfície ômega. Essa superfície ômega, a gente vê, ela é parte de um plano. Então, se a gente quiser escrever aqui a forma paramétrica dela, então seria o conjunto de pontos de R3. Aqui, z é uma função de xy. Só que esse z, função de xy, é constante igual a 5. Então, a gente tem z igual a 5, mas é uma função de xy, constante. E o xy pertencem a uma região D de R2, que é a projeção da superfície ômega no plano XY. Aqui a gente já pode fazer isso. Ômega, então,
essa parte rachurada aqui, projetando ômega no plano XY, a gente obtém a região D. Nesse caso, a região D é tal que x2 mais y2 é menor ou igual que 16. Bom, enfim. Aqui, então, a gente tem que o ds, como a gente viu, nesses casos onde z é uma função de xy, há duas possibilidades, né? df dx, df dy menos 1 ou menos df dx menos df dy 1. Aqui a gente vai escolher essa segunda possibilidade, ou seja, menos, aqui vamos escrever no lugar de f o próprio z, dz dx menos dz dy 1. E aqui o dx dy, que seriam o parâmetro u e v. Por que a gente pega 1 aqui? Porque a gente vê que a orientação do vetor normal é tal que ele tem componente z positiva. Então a gente coloca a convenção do positivo, essas duas aqui vão aparecer negativas. Bom, mas z é constante, então isso aqui me dá 0, 0, 1. O que já era óbvio, né? Porque esse vetor que aparece aqui, ele tem a mesma direção do vetor normal unitário. A gente vê que o vetor normal unitário aqui é o vetor 0, 0, 1. Então, esse aqui tem a mesma direção. E, nesse caso, acabou resultando no mesmo modo. Bom, então, a gente vai calcular essa integral de superfície aqui. Então, a gente está pegando a integral de ômega, fazendo essa integral de superfície de rotacional de f, escalar ds. Ou seja, aqui, o rotacional de f, a gente calculando isso aqui, é fácil ver que a gente obtém o vetor de componentes x e de xy menos 2x menos j y e de xy menos z mais kz. Então, esse é o rotacional de f. Então, a gente vai colocar isso aqui. Aqui vamos usar a notação em termos de vetor. Então, vai ser escalar 0, 0, 1. Agora a gente nota o seguinte, né? Ao fazer esse produto escalar, depois, onde tiver z, a gente vai usar que z é um ponto na superfície. Na superfície, para essa superfície, o z é igual a 5, constante igual a 5. Então, fazendo aqui esse produto escalar, essa aqui é uma integral sobre a região D. Então, a gente encontra essa primeira componente multiplica por 0, então não dá nada. Essa segunda por 0. Finalmente, a gente tem z vezes 1. Então, tem z como uma função de xy, dx, dy. Só que z na superfície é 5. Então, a gente tem integral de 5 dx, dy. Então, continuando aqui, a gente tem 5 integral
Então, essa integral dx dy sobre a região D é a área de D. Geometricamente, a gente sabe que essa integral, quando aqui a gente coloca 1, é a área da região. Só que D é um disco de raio 4. Então, isso aqui vai ser 5 vezes π vezes 4 ao quadrado, que dá 16. Então, isso aqui vai ser 80 π. Ou seja, essa integral de linha que a gente tinha que calcular, usando o teorema de Stokes, a gente transformou na integral de superfície de rotacional de f ds sobre a superfície ômega, resultou no valor 80 π.